Olá, todos bem? Eu hoje continuo aquela sequência de leituras de contos de Machado de Assis que comecei na semana passada. Li primeiro um conto intitulado Conto de Escola, e com a leitura daquele conto eu fiz uma discussão sobre a formação moral das crianças. Quem me acompanha aqui com assiduidade assistiu a essa leitura. Então, lá no Conto de Escola, nós mostramos, através de uma ficção, uma obra de invenção, não é? Uma circunstância em que duas crianças se envolvem num processo de corrupção. Não é? Uma criança compra a cola de outra. E aí o narrador, ao fazer o tecido ficcional, ele levantava uma discussão sobre o certo e o errado. Eu então apresentei lá, durante a leitura daquele conto de escola, apresentei os conceitos de anomia moral, heteronomia moral e autonomia moral e mostrei como os pais, durante o processo de formação de uma criança, como é que eles ajudam na construção do senso moral e como é que a criança amadurece esse balizamento moral, esse conjunto de elementos que formam a referência do certo e do errado, até um estágio de segurança, de introjeção absoluta desses mecanismos, dessas percepções, até que ela seja capaz de, sozinha, decidir um caminho ético, um caminho moral. No outro conto, que foi lido na sequência, chamado Um Apólogo, também havia, como é próprio dos apólogos, né, havia uma discussão final moral. Então, ficou evidente para nós que é muito importante que os pais leiam os grandes clássicos da literatura para seus filhos, né? O hábito de ler, ele só se desenvolve se o ambiente familiar cria circunstâncias para isso. E na infância não há nada que agrada mais às crianças do que a leitura de obras de ficção, não é? A leitura da ficção, ela entra no campo do imaginário, ela entra no campo da fantasia, do pensamento, e as crianças estão num momento fértil, adequado para isso, não é? Toda vez, então, que nós sentamos com elas e lemos, toda vez que nós fazemos uma seleção inteligente de obras de ficção para a leitura com as crianças, nós estamos construindo um ambiente para discussão de valores, de princípios, mas também estamos criando a ambiência e o hábito, o apreço pela leitura. Hoje eu quero ler um pequeno conto, muito pequeno mesmo, 2,5 páginas de A4, também de Machado de Assis. Afinal de contas, Machado é a nossa pérola. Machado é o nosso Shakespeare. Então, é inconcebível que brasileiro não conheça Machado de Assis. Acontece que Machado é um escritor que exige muito do leitor, é um escritor que exige um certo grau de maturidade. É claro que toda produção literária, ela tem sempre, não toda, né? Toda produção de qualidade, ela tem sempre pelo menos 2 linhas narrativas. Uma que é o episódio propriamente dito, a história, a sequência de ações, e isso todo mundo interpreta. E a outra é o que subjaz ali, não é? Que aí sim é preciso que exista amadurecimento ou um adulto por perto que seja capaz de provocar a entrada no texto, a interpretação, interpretar e entrar dentro de, não é? Então, se a leitura é acompanhada por um adulto sensível, esse adulto, tanto quanto as crianças, não é? Ele vai levantar perguntas que ajudarão nesse processo de entrada nos textos. Então vamos ao conto? Para que a leitura seja compreendida, eu destaquei aqui algumas palavras. Quero falar delas primeiro. O conto vai falar de tanoeiros. O personagem é um tanoeiro. Tanoeiro é o fabricante de tonéis, tá bem? Então, tanoaria é a arte de fazer tonéis. Cosmografia é uma ciência ou organização de pensamento que explicaria o cosmos, né? A origem, a formação do universo. Vai aparecer o verbo concitar, que é o mesmo que persuadir, convencer. Também aparece a palavra tonel, que é sinônimo de barril. O barril, o tonel, é aquilo que é feito pelo tanoeiro, né? Aparece passo, com cedilha, que é o prédio, né? O prédio onde mora o rei, um imperador. Vai aparecer a palavra abolir, que é libertar, né? Aparece a palavra genealogia,
que é a tentativa, é o estudo da origem, no caso, da origem de uma família, de um sobrenome. Aparece o verbo entroncar, que é prender, ligar. Aparece conformidade, que aqui tem o sentido de harmonizar. Aparece talho, que é corte. Padecer, sofrer, né? Aparece oftalmia, que é uma doença dos olhos, que, aliás, é qualquer doença ocular, né? Aparece o nome Aníbal, que era um general cartaginês, que ficou cego de um olho. Aparece o poeta Homero, né, que também cego. A diferença é que Homero ficou cego dos dois olhos. Aparece o verbo assegurar, que é garantir. Aparece decaída, que é caída, aquela que perdeu o poder. Aparece suntuoso, que é uma coisa pomposa, que exige dinheiro, né? Cláusula, que é o mesmo que artigo de um contrato, pedaço de um contrato, né? de um ato redigido. Certamen, que é o mesmo que certame, o mesmo que concurso. Madrigal, que é um tipo de poesia musical. Aparece insigne, que é o mesmo que notável. E aparece alvitre, que é uma proposta ou conselho. Também vai aparecer referência ao poeta português do século XVIII chamado Garção. E a palavra augusta, que é o mesmo que nobre, não é? Solene, majestoso. Vai aparecer Babel, uma referência clara à Torre de Babel, para aludir à confusão de línguas. E acho que só. Foram as palavras que eu destaquei aqui como talvez não conhecidas por todos. Então vamos ao conto? O Dicionário de Machado de Assis. Era uma vez um tanoeiro demagogo chamado Bernardino, o qual, em cosmografia, professava a opinião de que este mundo é um imenso tonel de marmelada. E em política, pedia o trono para a multidão. Com o fim de a pôr ali, pegou de um pau, concitou os ânimos e deitou abaixo o rei. Mas, entrando no paço, vencedor e aclamado, viu que o trono só dava para uma pessoa e cortou a dificuldade sentando-se em cima. Então, vocês vão notar que o nosso Machado é muito irônico nesse conto. O conto, ele apresenta dois temas paralelos. O tema da política autoritária, não é? No caso, alguém que ascende ao poder pela deposição, por um golpe, né? Um golpe militar, aqui no caso da força. E está bem claro quando o narrador diz assim, ele pegou de um pau, concitou os ânimos de quem? Da população, e deitou abaixo o rei. Então ele tomou o trono de forma violenta, não é? Mas entrando no passo, para fazer isso, para instigar as pessoas, ele dizia que o trono tinha que ser da multidão. Só que assim que ele derrubou o rei, ele percebeu que não cabia todo mundo no trono, sentou em cima e disse para todos, é melhor que eu assuma e vocês estão representados por mim. Aí ele diz assim, em mim, bradou ele, podeis ver a multidão coroada. Eu sou vós, vós sois eu. O primeiro ato do novo rei foi abolir a tanoaria. O que é a tanoaria? É a arte de fazer tonéis. Quem era tanoeiro? Ele. Então ele era um simples tanoeiro, não é? Quando ele chegou ao trono, ele falou, porra, vou acabar com essa profissão pequena, insignificante, né? Vou extinguir isso. Então, eu sou vós, vós sois eu. O primeiro ato do novo rei foi abolir a tanoaria, indenizando os tanoeiros prestes a derrubá-lo, com o título de magníficos. O segundo foi declarar que, para maior lustre da pessoa e do cargo, passava a chamar-se, em vez de Bernardino, Bernardão. Então vocês vão notar que o Machado, com as construções irônicas dele, ele tenta demolir a prática da demagogia, não é? Esse personagem, além de representar o arbítrio de alguém que chega ao poder de forma agressiva, ele também constrói as suas relações de poder através da demagogia. E o Machado demole isso com a ironia, né? Particularmente,
encomendou uma genealogia a um grande doutor dessas matérias, que, em pouco mais de 1 hora, o entroncou a um tal ou qual general romano do século IV, Bernardus Tanuarius. Nome que deu lugar à controvérsia, que ainda dura, querendo uns que o rei Bernardão tivesse sido tanoeiro, e outros que isto não passava de uma confusão deplorável com o nome do fundador da família. Já vimos que esta segunda opinião é a única verdadeira. Vejam que coisa interessante. Essa prática da construção de narrativas em torno de um nome político não é nova. Isto sempre se deu em todas as situações de tomada de poder, de fragilidade de um certo poder. Em situações de guerra, a cultura, a comunicação sempre foram grandes instrumentos de tentativa e de manutenção de poder. Então, no caso, esse rei que chegou ao poder de modo violento, que tinha uma origem muito humilde, ele achava que precisava construir uma história, construir uma narrativa sobre si mesmo, que o enobrecesse, que o tirasse daquela origem simples e o colocasse numa condição simbólica maior. E aí, de novo, né, com a ironia, o Machado vem e conclui, olha, já vimos que esta segunda opinião é a única verdadeira. Qual é a segunda opinião? A que é falsa. É a que foi construída pela narrativa. Bom, continua o conto belíssimamente. Como era calvo desde verdes anos, decretou Bernardão que todos os seus súditos fossem igualmente calvos, ou por natureza ou por navalha. E fundou esse ato em uma razão de ordem política, a saber, que a unidade moral do Estado pedia a conformidade exterior das cabeças. Outro ato em que revelou igual sabedoria foi o que ordenou que todos os sapatos do pé esquerdo tivessem um pequeno talho, no lugar correspondente ao dedo mínimo, dando assim aos seus súditos o ensejo de se parecerem com ele, que padecia de um calo. Então, vejam só, né? O Bernardão criou, portanto, uma retórica da imagem, não é? Uma retórica de valorização da própria imagem. Isso virou uma imposição no próprio cidadão, que passou a imitá-lo, o modo de vestir, o jeito de ser, a aparência, né? A reprodução da própria aparência. A gente vê isso nas ditaduras. Nós vimos isso com Saddam Hussein, nós vemos isso no Oriente, né, nas ditaduras do Oriente, é algo muito recorrente. O uso dos óculos em todo o reino não se explica de outro modo, senão por uma oftalmia, uma doença ocular, que afligiu a Bernardão logo no 2º ano do reinado. A doença levou-lhe um olho. E foi aqui que se revelou a vocação poética de Bernardão, porque tendo-lhe dito um dos seus 2 ministros, chamado Alfa, que a perda de um olho o fazia igual a Aníbal, comparação que o lisonjeou muito, o segundo ministro, Ômega, deu um passo adiante e achou-o superior a Homero, que é um poeta autor de Ilíada e que era cego de 2 olhos. Então, vejam só, nós estamos diante da caricatura de um imperador, de um rei, que tem 2 conselheiros que não fazem outra coisa a não ser o aconselhamento encomiástico, elogioso, né? A puxação de saco. Evitam a verdade, evitam a raiz dos problemas, ficam na superfície e ficam na validação do ego e da vaidade narcisista daquele que governa. São Alfa e Ômega, as 2 letras, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então é muito interessante isso, porque a segunda parte do conto, que começa agora, é uma parte em que o fazer poético é muito importante. Foi a forma que Machado encontrou de ligar essa história de ascensão e de chegada ao poder com um outro elemento que ele quer discutir aqui, a segunda linha reflexiva da narração. Então vamos lá. Esta cortesia foi uma revelação. E como isto prende com o casamento, vamos ao casamento.
Aí você pensa assim, professor, mas pô, até agora nada no conto tem a ver com casamento. Não é? A gente só viu a história de um cara que chegou ao poder pela violência e que era demagogo. Acontece que os reinados subsistem com a hereditariedade. Então o Bernardão, que era solteiro, precisava casar para manter-se no poder. Aí continua o narrador. Tratava-se, em verdade, de assegurar a dinastia dos Tanuários. Não faltavam noivas ao novo rei, mas nenhuma lhe agradou tanto como a moça estrelada, bela, rica e ilustre. Esta senhora, que cultivava a música e a poesia, era requestada por alguns cavalheiros, quer dizer, era cortejada, né? Era assediada, e mostrava-se fiel à dinastia decaída. Então, ela tinha, do ponto de vista da ideologia, dos valores, né? Ela tinha um vínculo pessoal com a dinastia anterior, a que foi tirada do poder. Bernardão ofereceu-lhe as coisas mais suntuosas e raras. E, por outro lado, a família bradava-lhe que uma coroa na cabeça valia mais que uma saudade no coração, que não fizesse a desgraça dos seus, quando o ilustre Bernardão lhe acenasse com o principado, que os tronos não andavam a rodo, e mais isto e mais aquilo. Estrelada, porém, resistia à sedução. Então, os familiares da moça querendo convencê-la de aceitar o casamento com Bernardão, e ela resistindo. Não resistiu muito tempo, mas também não cedeu tudo. Como entre os seus candidatos preferia secretamente um poeta, declarou que estava pronta a casar, mas seria com quem lhe fizesse o melhor madrigal em concurso. Então, Bernardão aceitou a cláusula, a exigência, louco de amor e confiado em si. Tinha mais um olho que Homero e fizera a unidade dos pés e das cabeças. Concorreram ao certamen, ao concurso, que foi anônimo e secreto, 20 pessoas. Um dos madrigais foi julgado superior aos outros todos. Era justamente o madrigal do poeta amado. Olha, vejam só que interessante aqui, né? O narrador falou que o certamen, o concurso, foi secreto. Como é que são feitos esses concursos secretos? Eu sou um poeta, eu coloco o meu poema dentro de um envelope, lacro esse envelope, do lado de fora eu coloco o meu pseudônimo. Então, pelo exterior do envelope, ninguém sabe que o poema é de minha autoria. Mas existe uma lista com o meu pseudônimo e quem eu sou, quem é o dono daquele pseudônimo. O mesmo acontece com os outros 19 concorrentes. Então, a banca que vai avaliar o concurso vai avaliar pela qualidade do poema e depois vai dizer para uma outra parte da banca qual foi o pseudônimo que ganhou. Aí eles identificam o verdadeiro autor daquele pseudônimo. Isso que é um concurso secreto, tá? Bernardão anulou por um decreto o concurso e mandou abrir outro. Mais um ato arbitrário do Bernardão, né? Mandou abrir outro concurso. Mas então, por uma inspiração de insigne maquiavelismo, de notável maquiavelismo, ordenou que não se empregassem palavras que tivessem menos de 300 anos de idade. Nenhum dos concorrentes estudara os clássicos. Era um meio provável de os vencer. Não venceu ainda assim, porque o poeta amado leu à pressa o que pôde, e o seu madrigal foi outra vez o melhor. Então, Bernardão anulou o concurso, o cara ganhou de novo. Bernardão anulou esse segundo concurso, e vendo que o madrigal vencedor, vendo que no madrigal vencedor as locuções antigas davam particular graça aos versos, decretou que só se empregassem as modernas, e particularmente as da moda. Terceiro concurso e a terceira vitória do poeta amado. Bernardão, furioso, abriu-se com os 2 ministros, o Alfa e o Ômega, né? Pedindo-lhes um remédio pronto e enérgico, porque se não ganhasse a mão de Estrelada, mandaria cortar 300.000 cabeças. Os 2, tendo consultado algum tempo, voltaram com este alvitre, ou seja, com esta proposta, este conselho. Nós, Alfa e Ômega,
Estamos designados pelos nossos nomes para as coisas que respeitam à linguagem. Claro, né? Alfa e ômega, letras do alfabeto grego. A nossa ideia é que vossa sublimidade mande recolher todos os dicionários e nos encarregue de compor um vocabulário novo que lhe dará a vitória. Bernardão assim fez. E os dous meteram-se em casa durante 3 meses, findos os quais depositaram nas augustas mãos, nas solenes mãos do Bernardão, a obra acabada. Um livro a que chamaram de Dicionário de Babel, porque era realmente a confusão das letras. Nenhuma locução se parecia com a do idioma falado. As consoantes trepavam nas consoantes. As vogais diluíam-se nas vogais. Palavras de 2 sílabas tinham agora 7 e 8, e vice-versa. Tudo trocado, misturado, nenhuma energia, nenhuma graça. Uma língua de cacos e trapos. Obrigue vossa sublimidade esta língua por um decreto, e está tudo feito. Bernardão concedeu um abraço e uma pensão a ambos, e decretou o vocabulário, e declarou que ia fazer-se o concurso definitivo para obter a mão de estrelada. A confusão passou do dicionário aos espíritos. Toda a gente andava atônita. Os farsolas cumprimentavam-se na rua pelas novas locuções. Diziam, por exemplo, em vez de bom dia, como passou, diziam ufa. A própria dama, temendo que o poeta amado perdesse afinal a campanha, propôs-lhe que fugissem. Ele, porém, respondeu que ia ver primeiro se podia fazer alguma coisa. Deram 90 dias para o novo concurso e recolheram-se 20 madrigais. O melhor deles, apesar da língua bárbara, foi o do poeta amado. Bernardão, alucinado, mandou cortar as mãos aos 2 ministros e foi a única vingança. Estrelada era tão admiravelmente boa que ele não se atreveu a magoá-la e cedeu. Desgostoso, encerrou-se 8 dias na biblioteca, lendo, passeando ou meditando. Parece que a última coisa que leu foi uma sátira do poeta Garção, e especialmente estes versos, que pareciam feitos de encomenda. Vamos aos versos, com eles termina o conto. O raro Apelles, Rubens e Rafael, inimitáveis, não se fizeram pela cor das tintas. A mistura elegante os fez eternos. E assim termina esse magistral conto de Machado de Assis. Muito interessante, né? Eu sugiro que vocês ouçam de novo essa gravação, ficará aí no perfil, porque é um conto muito cheio de detalhes. Detalhes no processo narrativo, detalhes nas discussões que são levantadas. É muito bacana como o Machado consegue apresentar e deixar para nós a reflexão sobre 2 pontos muito interessantes. De um lado, o arbítrio de um governo tirano, e do outro lado, o fazer artístico, o fazer literário, por exemplo, não é? Vejam só, nós já vimos os detalhes da tirania, nós já vimos os arbítrios do Bernardão, mas é curiosa essa conclusão. Ninguém espera que o conto vai terminar com uma reflexão sobre estética. E parece estranho você ligar numa só narrativa dois assuntos tão díspares, aparentemente tão díspares. E ele encontrou uma forma de fazer essa ligação, que foi através do casamento, para a manutenção da hereditariedade desse reinado, não é? Vejam só, a conclusão, né? A obra termina com uma fala de teoria da estética. Os 3 versos que dizem: o raro Apelles, Rubens e Rafael, inimitáveis do ponto de vista estético, não se fizeram pela cor das tintas, ou seja, não é a superfície, não é um material estético, não é um material, no caso da palavra, né, para a composição de um madrigal, não é a palavra que garantirá a qualidade de um texto, não é a tinta que garantirá a qualidade de uma tela, mas é o modo com que se mistura a tinta.
é o modo com que se usa o claro e escuro, é o modo com que se faz o contraste de luz e sombra, não é? É o modo com que se estabelece essa técnica e esse uso pessoal, esse estilo individual de colorismo que, no caso, Apelles, Rubens e Rafael tiveram. No caso do nosso poeta amado, né, o poeta vencedor dos madrigais, ele sabia misturar as tintas da poesia, ele sabia usar esse material estético que é a palavra. Então fica aí um belo conto do Machado. No nosso próximo encontro literário, eu quero trazer um conto do Machado chamado A Igreja do Diabo, que também faz uma discussão contemporânea, que é uma discussão sobre os valores do judaísmo, da cultura judaico-cristã, e os ataques que as igrejas e o cristianismo sofrem, né? E, na sequência, quero trazer Drummond de Andrade com um poema chamado O Lutador, mas é uma luta com palavras, também fala do fazer literário. Um poema do Gonçalves Dias, do Olavo Bilac, chamado Profissão de Fé, e um poema de Edgar Allan Poe chamado O Corvo. Então, fiquem atentos aí aos vídeos, à programação, que será uma sequência literária bem interessante. Terminamos aqui então. Um abraço a todos, que Deus abençoe vocês.